Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje eu trago a doutora Giovana Momo, médica infectologista, para falar um pouco sobre o aumento de casos de Covid-19 em Lençóis Paulista e em toda a região. Doutora, um prazer conversar com você pela terceira vez. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Pessoal, lembrando que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutora Giovana, a gente já conhece o currículo, já é o terceiro vídeo que a gente vai gravar junto, já participamos de diversas entrevistas, mas sempre tem o pessoal que às vezes está assistindo pela primeira vez. Conta um pouco para nós como foi a formação, as especializações. Eu sou médica infectologista, pela USP Ribeirão Preto. Tenho um MBA em Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Infecção Hospitalar. Sou titulada especialista tanto pela Sociedade Brasileira de Infectologia quanto a AMB e também especialização em infectologia hospitalar, também pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Que legal, bacana. Eu lembro que no auge da pandemia, a senhora foi uma das referências que nós tínhamos aqui na região, né? Nós da comunicação. Qualquer dúvida era na doutora Giovana, até para saber como orientar as pessoas. Na Unimed mesmo, era a senhora que a gente sempre se dirigia para poder passar uma informação correta, né? É verdade. A pandemia, quando nós tivemos aquelas grandes ondas, com vários atendimentos, a imprensa utilizava bastante, né? E isso era muito bacana. Era um ganha-ganha que eu falo, Sim. né? Então, todo mundo ganhava com uma informação correta, uma divulgação correta. Isso foi muito bom. Exatamente. Doutora, primeira pergunta, já falando sobre o coronavírus, é relembrar um pouquinho a origem do coronavírus, da Covid-19. Faz esse retrospecto. A Covid-19, Então, 19 porque ela foi notificada ao mundo em dezembro de 2019. E aí ela começa a espalhar lá. 2020, aí 21, estamos aqui ainda em 22 falando dela, né? Então é um vírus, nós já temos relatos desse vírus muito antes dessa pandemia. Ele já tinha causado alguns surtos regionais, né? Tanto no mundo oriental, mas também em outros lugares do mundo. Agora, com essa proporção de pandemia, fazia muito tempo que a população não via, né? Então, assim, a gente teve grandes pandemias. Nós enfrentamos em 2009 também, em 2010, a influenza, Sim. Quando foi a chegada da influenza, até depois veio a vacina da influenza, mas numa proporção como essa, foi agora. Um número de mortes muito menor, né, na questão da influenza. E aí veio a Covid-19, e toda vez que a gente se depara aí com uma nova doença, vamos dizer assim, né? Então, leva um tempo, um período que tem uma curva de aprendizado, tanto da população, quanto da equipe médica, a equipe assistencial, a parte social, a parte de planejamento. Então, tem todo aí um tempo, né? Tem essa curva de crescimento, tanto do operacional quanto do estratégico. Bacana. E, doutora, fala um pouquinho como que o coronavírus, né, ele age no corpo humano, né, e nos faz tão mal. Então, ele tem assim algumas proteínas. O que é isso? É como se eu tivesse uma chave fechadura, né? Então, para abrir aquela porta, eu preciso de uma chave que vai ajustar certinho naquela fechadura. O vírus é muito assim. Então, ele tem essas proteínas que funcionam como chave fechadura e o nosso organismo são as fechaduras, né? Então, o vírus entra, encaixa, principalmente na mucosa. Mas aí o vírus da Covid-19 ele chama atenção porque ele tem receptores no nosso corpo inteiro. Então, naquele primeiro momento, a gente achava, olha, é uma doença respiratória. E depois, com todo o aprendizado, com todas as manifestações clínicas, a gente viu que ele age no corpo inteiro, né? E aí surgiu a Covid longa, aí surgiu manifestações que até então a gente não via, depois veio as manifestações vasculares, cardíacas. E hoje, como a gente atende muito paciente Covid positivo, pós-Covid, nós conseguimos perceber que é uma doença sistêmica, né? Então, ela acaba atingindo o corpo por inteiro. Sim.
Doutora, durante o auge da pandemia, a gente falava muito em ondas, né? Primeira onda, segunda onda. A gente pode falar que a gente está vivendo uma nova onda de Covid-19? Toda vez, assim, na epidemiologia, quando a gente tem um aumento do número de casos, a gente acaba falando que você tem a doença, né? Então, nós temos a doença pandêmica, e aí a gente imagina que ela vai oscilando. Essas oscilações, a população, até alguns especialistas costumam chamar isso de onda. Então, se a gente for ver o número de casos, sim, nós estamos aí vivendo uma nova onda. Eu não sei te falar se nós vamos viver igual janeiro desse ano, de 2022. Sim. Acredito que a gente não vai chegar nisso, não. Mas sim, nós tivemos um número de casos, começa a ter óbito, que a gente até não estava tendo, internações. Sim. Lógico que num número menor do que antes, né? E começamos a ter também alguns pacientes apresentando uma gravidade, né? Então, isso a gente já consegue ver. Então, se a gente for comparar pelo número de casos, sim, teve esse aumento e talvez pode ser que seja uma oscilação, uma onda, mas não acredito que vai ser tão feroz como a do começo desse ano. E doutora, você fala que os casos são mais leves, lógico, a gente tem alguns óbitos ainda, infelizmente, casos de internação, mas a grande maioria dos casos são casos leves. Isso se dá à vacina? Sim, né? A vacina aí foi uma grande vitória. Então, nós tivemos uma contenção da doença, então lembra aquele começo, com muita morte, com muito Sim. medo. E aí a gente fazia o diagnóstico da Covid e ficava assim, como vai ser a evolução? Né? Será que eu recebi esse diagnóstico e vai ficar tudo bem? Ou se daqui 5 dias eu vou evoluir por uma falta de ar? Será Sim. que vai ter oxigênio? E aí a gente acaba revivendo tudo aquilo lá, né? Então hoje, o que eu posso te falar? São casos muito, mas muito mais leves mesmo. E a gravidade então diminuiu, o número de internações também diminuiu. Eu cheguei a ter momentos de ter pacientes com indicação para internar e eu não ter onde colocar. Então, isso a gente já passou. Sim. Hoje a realidade é bem diferente. E a vacina entra como um fator importante nisso, né? E aí algumas pessoas me falam, mas eu peguei Covid mesmo estando vacinada, né? Como isso acontece? A vacina, ela é para evitar casos graves e complicações, né? Aquele caso mais simples, a vacina não vai segurar, né? Então, isso você pode estar vacinado e você pode pegar Covid, sim. Então, lembrar que a vacina, principalmente para quem tem esquema completo, né? É para segurar casos graves. E para quem não tem o esquema completo, para que se vacine, né? E aí o pessoal fala muito assim, então por que tem a variante, depois surge a subvariante, né? A variante da Sim. variante, né? É o que eu Já era um assunto muito. Que a gente ia abordar. E aí, assim, o que acontece? Então, na população, você imagina que nós somos um grupo. Nós temos uma grande maioria já vacinado. Mas aquela pessoa que ainda não se vacinou, ela é a porta de entrada para a circulação do vírus. Então, como nós temos ainda algumas pessoas que não se vacinaram, esse vírus entra, começa a circular e aí começa a fazer mutações. E aí por isso que surge variante, subvariante, e aí sempre a vacina não vai dar conta. Entendi. Então, por isso que a gente fala de um termo que é cobertura vacinal. Se a gente tem uma cobertura vacinal alta, eu sei que esse vírus não consegue circular e não consegue sofrer mutações. Se eu tenho uma cobertura vacinal baixa, ele entra na população, na comunidade, ele circula, cria mutação e aí ele começa a ter essas variantes, subvariantes. Lembrando que isso não é específico da Covid. Isso acontece em qualquer doença que a gente tem a vacina disponível. Por isso que é importante se vacinar, doutora, não só pensando em você, né, como indivíduo, mas pensando no todo, né, pensando no ser humano, pensando no seu pai, no seu colega de trabalho, no seu amigo de escola. Por isso que a vacinação é tão importante. Ela é pensando numa comunidade mesmo, né? Então, assim, quando eu faço a vacinação, eu acabo protegendo toda a comunidade onde eu estou inserida. Perfeito. Doutora, falando dessas mutações, é possível que o vírus sofra ao longo do tempo mutações e ele consiga infectar de uma forma agressiva até as pessoas que estejam com o ciclo vacinal completo? É possível, é possível.
Então, toda vez que a gente tem essa circulação, ele vai sofrendo mutações. Então, para a gente ter uma ideia, a influenza, né, um outro vírus respiratório, todo ano a gente precisa atualizar essa vacina. Então, é colocado cepas novas, né, desse vírus para que essa vacina seja atuante. Então, nós temos H1N1, H3N2, várias outras modalidades. E aí a gente precisa atualizar a vacina para que a vacina seja eficaz novamente. Isso é o natural do vírus. A história natural do vírus é essa, é sofrer essas mutações e aí ele vai criando adaptações. A partir do momento que ele cria essas adaptações, ele precisa sobreviver, né? Então, por isso que a gente tem a mutação. Por isso que a doença viral ela é muito preocupante, né? Porque só foge um pouco da gente. Sim. Né, do nosso controle. Nós que trabalhamos assim com doenças infecciosas e parasitárias, você conhece mais ou menos o comportamento, a história natural. A partir do momento que você pega um vírus, o vírus foge desse controle. Então pode ser sim que a gente tenha escapes e em algum momento o vírus se torne um pouquinho mais agressivo. Entendi. Então, mais uma vez, a importância da vacina. A vacina para que ele circule, né, sim, o menos possível. Né? A vacina é um tema que a gente criou com muito medo, né? Então, sim, hoje em dia, eu tenho assim, bastante pessoas que acabam falando que tem muito medo da vacina. Então, porque eu já ouvi a história de que fez miocardite, fez pericardite, fez trombose. Eu estava bem até tomar a vacina, depois da vacina eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então, criou-se muitas coisas, muitos temas, sim, em torno da vacina e isso foi aflorado principalmente numa pandemia, né? Então, em nenhum momento da história nós tivemos uma vacinação em massa, igual foi, durante a própria doença. Sim. Né? Então, isso realmente é inédito. Mas por que aconteceu isso? Porque a gente teve a tecnologia andando muito rápido e hoje nós temos isso mesmo disponível, né? A medicina anda muito rápido. Nós tínhamos vários grupos em várias partes do mundo trabalhando em vários tipos de vacina, então por isso que vem novidades por aí no tratamento do HIV, na vacina do HIV, para outras doenças, né? Agora para zika, chikungunya, a vacina da dengue que a gente já tem, sim, disponível. Então, assim, nós tivemos vários grupos, várias forças-tarefas que estavam trabalhando nessas plataformas. E aí a tecnologia chegou, esses grupos conversaram e a gente conseguiu fazer uma vacinação em massa do mundo em plena pandemia. Então, esses temores a gente ainda tem. E aquilo, né? Tecnologia. Antes, para a gente conversar com alguém que estivesse, talvez numa outra cidade, você tem que escrever uma carta, aguardar a pessoa estar na casa para ligar de um telefone fixo para o outro. Então, essa mesma tecnologia que hoje facilita tanto o WhatsApp, o celular, as chamadas de vídeo, para a ciência, ela também, sim, contribuiu, não é mesmo? Lógico que vocês não ficam trocando WhatsApp, é uma outra forma mais segura de comunicação, mas isso acontece de uma forma muito rápida, né, doutor? Então, por isso que hoje os tratamentos, as vacinas são tão intensas. Isso, e assim, o tratamento, a vacina, ela tem que ser igual no mundo inteiro, né? Então, nós temos que entender que quem é vacinado nos Estados Unidos tem que ser igual vacinado no Brasil, na Europa, na África. A oportunidade da vacina que é diferente, sim, mas a tecnologia é a mesma. Que bacana. Infelizmente, né, a vacina ela foi muito politizada, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então teve uma guerra política por conta, o vírus também surgiu numa região do planeta onde se tem uma situação política, econômica muito complicada. Então tudo isso eu acho que dificultou ainda mais. Daí hoje o que nos facilita tanto a comunicação também é algo que nos prejudica, né? Porque notícias falsas, informações não checadas, então vazou muita coisa que não era verdade e causou esse medo nas pessoas. É bem por aí mesmo, né? Então, essa informação, né? Disseminação da informação. Sim. E às vezes sem um conhecimento,
mas a informação chegando. Exato. E até por isso, quando a gente criou o programa Unimed Você, a ideia era justamente essa, levar a informação correta para as pessoas. Falar com especialistas sobre diversas questões de saúde para que as pessoas tivessem um local para checar essas informações, pudessem confirmar com pessoas como a senhora, que se debruçou, que estudou, que uma parte da vida foi em livros, em laboratório, para quê? Para entender e para poder cuidar das pessoas. Isso mesmo. Importante. Doutora Giovana, a gente já está aí há praticamente 3 anos enfrentando a pandemia e no começo falou-se muito sobre tratamento precoce. Hoje, depois de tanto tempo, infelizmente, tantas vidas perdidas, existe tratamento precoce? Existe algum medicamento, algum comportamento, uma alimentação que possa contribuir para que a pessoa não venha ser infectado pelo coronavírus, ou se for infectado, que consiga não ter uma infecção tão grave, que o vírus não venha atingir de uma maneira tão forte? O tratamento precoce, esse termo, ele acabou sendo utilizado, acho que num momento que as pessoas não tinham como tratar a Covid-19 e precisava, E aí eu entendo a população querer uma medicação, o médico às vezes ficar inseguro por não passar alguma coisa, e aí chegava uma informação de que talvez esse ou outro medicamento ia funcionar para um vírus, Enfim, passamos tudo por isso. Hoje existem remédios exclusivos para a Covid-19, Então agora está chegando nas farmácias do Brasil o Paxlovid, que esse sim é para a Covid-19. Nós tivemos o uso de ivermectina, a hidroxicloroquina, a remédios de verme, em algum momento, albendazol, a anita. Então, nós tivemos todos esses medicamentos utilizados. Tivemos também, Flávio, uma questão de que começou a sair muitos estudos científicos falando, olha, realmente esse remédio é eficaz, E aí, naquele alvoroço, naquela parte quente da pandemia, as pessoas acabavam utilizando. Alguns estudos foram revistos e foram retirados. Por quê? Porque eram feitos de forma incorreta. Então, isso aconteceu na comunidade científica, de estudos que no primeiro momento pareciam corroborar com essas medicações, que elas teriam algum efeito para o vírus. Hoje em dia a gente sabe que não. Algumas revistas científicas se retrataram e alguns escritores, cientistas que fizeram esses artigos, hoje em dia eles perderam essa condição, E aí, o que a gente tem hoje? Esse remédio que está chegando, um remédio já aprovado pela Anvisa e já vai estar disponível também via SUS. Já está no Brasil, já chegou para os estados e agora vai ficar cada estado que vai fazer a sua logística para chegar. No SUS ele vai estar disponível para algumas pessoas, principalmente aquelas que têm uma chance maior de complicar, mas para uma população geral ele vai estar disponível nas farmácias, precisa somente da prescrição médica. Bacana. E aí, como ele é um antiviral associado com antirretroviral, então, assim, uma medicação que a gente já é muito conhecida para quem faz tratamento do HIV. Ele tem muitas interações medicamentosas, então ele precisa assim, ter muito cuidado para quem vai ser prescrito, porque a base dele exige bastante cuidado. Que legal. E esse medicamento, doutora, a pessoa, o médico vai prescrever quando a pessoa já estiver confirmado, fez o exame e confirmou que está com a Covid-19, ou antes, para que os sintomas, como se fosse uma vacina? Não, ele é mais para tratamento. Tratamento então, mesmo. Então a gente pode entrar com ele até o 5º dia de sintomas. Entendi. Depois não pode mais, porque aí ele não tem mais efeito, Então eu preciso de um teste positivo, falando realmente o paciente está, e que dia de sintomas esse paciente se encontra. E aí sim a gente prescreve. Perfeito. E falando sobre tratamento, o tratamento da Covid em si, até o surgimento desse medicamento,
tratava basicamente os sintomas, né, doutora? Não existia um medicamento que combatesse o vírus, ali vocês iam tratando os sintomas, tentando trazer conforto na questão da respiração e tudo mais, mas não existia? Até aquele momento que a gente conversou, nós tínhamos algumas opções. Então, nós tínhamos o Remdesivir, alguns outros anticorpos. Então, isso a gente já conseguia fazer. Mas eram medicações que não estavam disponíveis para uma população em geral. Né? Era para casos bem específicos. E aí, nós tínhamos complicações hospitalares da Covid. Então, precisávamos utilizar algum tipo de sedação, algumas medicações para afinar sangue, enfim, aí entrava as complicações. Mas eu pensando naquele paciente ambulatorial, que era mais tranquilo, né, que não dependia de oxigênio, eu tinha mais dos sintomas, né? Então eram remédios mais para sintomas. Doutora, a gente está falando sobre tratamento precoce, máscara e álcool. Isso a gente pode considerar um tratamento precoce? E um dos mais eficazes? Na verdade, isso é uma prevenção, né? É a prevenção mais eficaz mesmo. Então, o que nós temos com o álcool em gel? Nós que trabalhamos em hospitais, a gente já está acostumado com a higienização das mãos. Hoje, a higienização das mãos, ela é a principal medida de combate de infecção hospitalar, para você ter uma ideia. Legal, né? Então, ela é o pilar do combate de infecção hospitalar. Quando a gente trouxe isso para a pandemia, por quê? Porque a mão nossa, ela que carrega, né, que leva tudo aí. Sim. E aí ela levava também o vírus, né? Então, geralmente quem estava com a coriza, espirrando, tossindo, sempre estava utilizando a mão, né, na boca, nariz, e aí acabava tendo essa contaminação. Então, o álcool em gel, eu falo que você tem que levar para a vida. Qualquer lugar que você tá, se você consegue ter ali um acesso, você já higieniza a mão. Então, você evita as doenças respiratórias, mas você também evita diarreia, você evita infecção hospitalar. Então, ele acaba sendo um companheiro mesmo. A máscara, a gente teve o momento de uso em qualquer lugar, a todo momento. Como uma entrevista dessa não ia possível acontecer, né, naquele momento. Depois nós tivemos uma flexibilização e o melhor momento que eu falo, que foi quando a pessoa começou a ser gestora da sua saúde. Ela que decide o momento que ela vai usar a máscara, né? E isso eu acho muito importante. Então, nós começamos agora a aumentar os casos e aí a gente começou a ter o alerta, né? Será que eu vou usar? Será que eu não vou? Quando que eu uso? E aí eu sempre falava, olha, se você tem alguma comorbidade, não deixe de usar, né? Se você vai em alguma aglomeração, utilize. E se você faz uso de alguma medicação, principalmente quimioterapia, está em tratamento aí de alguma outra doença, acaba utilizando a máscara também. Mas nós estamos no melhor momento, que o ser humano ele é gestor da sua saúde. Então ele gere isso. Eu decido se eu vou usar ou não. Que bacana. E usar para se proteger e também para proteger o próximo, né? Às vezes, não, estou um pouco... Mesmo que não seja Covid, né? Mas estou gripado, pode ser uma gripe comum, mas ter esse senso de humanidade. Eu não quero que o meu colega de trabalho, que a pessoa que pega o ônibus, o metrô junto comigo, que ela fique gripada, mesmo que seja uma gripe comum. Né? Exatamente. É isso mesmo. Então, a pessoa que apresenta sintomas, eu acho que aí é fundamental. Sim. Aí nós não temos nem o que discutir, né? Então, eu estou com um sintoma respiratório, eu preciso estar utilizando a máscara, né? Isso é empatia. Sim, né? Exatamente. É a questão de eu me colocar no lugar do outro. E eu falo isso também nas escolas, né? Acordou, a criança não tá boa, tá com sintomas inespecíficos, teve dor de garganta, tá com o narizinho escorrendo, não posso enviar para a escolinha, né? Por quê? Porque eu tenho que pensar nas outras crianças. Sim, sem dúvida. Doutora, em relação às máscaras ainda, principalmente essa questão de escola, de acordo com a sua experiência, você acha que a gente afrouxou o uso de máscaras muito cedo? Ou foi o momento correto? A gente flexibilizou um pouquinho precoce, né, na minha opinião. Então, eu lembro que o pessoal já não utilizava mais e ainda eu ia no mercado com a máscara, né? Então, o que a gente tem de experiência? O CDC americano é como se fosse a nossa Anvisa, né? Ele lá já tirou.
Então lá só está o uso da máscara hoje na assistência direta, até a última publicação deles. E o Brasil ainda a gente manteve obrigatório em toda a unidade de saúde, né? Então qualquer lugar que é uma unidade de saúde ainda é obrigatório, do resto já foi retirado. Quando começou essa subvariante, a BQ1, a capital já pediu para usar em transporte público, né? Mas ainda não tinha nenhum decreto falando da volta obrigatória. E aí a gente, como especialista, a gente começou a fazer as orientações, né? Olha, use nesse determinado momento, se você está com sintomas, mas ainda a gente não tem nada obrigatório por parte do governo. É aquilo, né? É o bom senso. Cada um ser gestor da sua saúde. Gostei desse termo, muito bacana. Doutora Giovana, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, né? Muito esclarecedor, como sempre. Acho que a gente tirou dúvidas, né, desse momento que as pessoas ficam com medo, né? Será que vai voltar toda aquela situação, né? Medo de não poder transitar pela cidade, medo de perder amigos, familiares. Mas pelo nosso bate-papo aqui deu, né, para ver que se a gente se cuidar, as vacinas, a importância das vacinas, a gente dificilmente vai voltar para um momento crítico como aquele. E agora, doutor, eu deixo o microfone aberto. Se algum ponto você queira reforçar, uma pergunta que deixou de ser feita, pode ficar à vontade. Queria só falar que nesse momento não há pânico, né? Então, tenho ouvido muito também isso, né? Olha, vai fechar, lockdown. Não, isso é passado. Acho que nós não vamos mais viver isso. E também não tem espaço mais para a gente viver isso, né? Aquele momento que nós passamos, das pessoas ficarem trancadas em casa, fez muito mal, principalmente para as crianças e adolescentes, né? Então, lembrar desse tema, e nós agora precisamos correr atrás disso tudo. Sem dúvida. Então, nesse momento, eu não quero criar pânico, e não há lugar para pânico para falar da Covid-19, né? Então, se você ainda não tomou a vacina, ou você deixou de completar o esquema vacinal ou as doses de reforço, esse é o momento. Vá atrás, faça a vacinação, não precisa temer. Se tiver alguma dúvida, procure esclarecer, mas esse é o momento. Para quê? Para que a nossa cobertura vacinal chegue num ponto que esse vírus pare de circular. As crianças, agora nós estamos com a dose pediátrica da Pfizer, que está chegando aí de 6 meses a 3, 4 anos. Novamente, se você, mãe, pai, responsável, tem dúvida, procure o especialista, procure o pediatra de referência, sane todas as dúvidas e aí sim faça uma vacinação segura. Nós estamos aqui, né, o tempo inteiro para poder ajudar nessas decisões e muita calma nesse momento, não vai acontecer lockdown, tá tudo indo como esperado. Acho que é um momento de alerta, né? Mas não de pânico. Perfeito. Agradeço mais uma vez a doutora Giovana, um prazer, né, pelo nosso terceiro encontro, nosso terceiro bate-papo, sempre muito esclarecedor. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Pessoal, esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que esse e outros materiais vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo site www.unimedlp.coop.br. Muito obrigado, espero vocês no nosso próximo vídeo.